A cidade de Serra Azul parecia sempre envolta em uma névoa leve ao amanhecer, como se estivesse constantemente despertando de um sonho. Em um pequeno apartamento no quinto andar de um prédio antigo, viviam Daniel e Helena. O lugar não era grande, mas era onde a história deles havia começado a ganhar forma. Tinha paredes marcadas pelo tempo, móveis herdados e um cheiro constante de café recém-passado. Helena gostava de dizer que aquele apartamento tinha mais memórias do que metros quadrados, e talvez estivesse certa. Daniel trabalhava como técnico em dispositivos eletrônicos durante o dia, em uma pequena loja de concertos no centro. Mas o que o movia de verdade acontecia nas horas em que o relógio marcava o fim do expediente. Ele desenvolvia um software capaz de traduzir falhas internas de equipamentos em comandos simples, algo que ajudaria pequenas assistências técnicas a economizar dinheiro com diagnósticos e treinamentos. Ele acreditava que poderia revolucionar aquele setor esquecido da tecnologia. As noites eram seu laboratório. Sentado diante do computador improvisado sobre uma mesa arranhada, Daniel passava horas escrevendo códigos, testando protótipos, ajustando detalhes que ninguém mais parecia notar. Ele tinha uma paciência quase poética para lidar com problemas que surgiam do nada, sempre acreditando que estava perto de algo grandioso. Helena, por outro lado, era analista financeira em uma empresa de logística. Ganhava relativamente bem, mas a realidade parecia sempre um degrau acima do que o salário conseguia alcançar. Contas, alimentação, transporte, emergências inesperadas, tudo se acumulava como uma maré silenciosa que nunca baixava. Nos primeiros anos, eles eram movidos pela emoção da construção conjunta. Passavam horas conversando sobre o futuro que imaginavam, sobre os planos que tinham, sobre como o trabalho duro seria recompensado. Comiam macarrão instantâneo sorrindo, sonhando com viagens e conquistas. Mas com o tempo, a esperança de Daniel começou a soar como teimosia para Helena. E a necessidade de segurança dela começou a parecer cobrança para ele. Helena observava as amigas se casarem, comprarem casas, terem filhos, construírem rotinas estáveis. Enquanto isso, ela e Daniel continuavam no mesmo apartamento alugado, fazendo contas na calculadora do celular para saber se o cartão aguentaria até o fim do mês. Não era comparação, mas um sentimento crescente de que talvez tivesse escolhido um destino mais difícil do que precisava. Um dia, após 7 anos juntos, ela sentou à mesa com Daniel, enquanto ele mexia em mais uma linha de código. Ela respirou fundo antes de falar. Disse que não conseguia mais viver na incerteza, que precisava de algo que ele não podia garantir. Disse que o amava, mas que amor não pagava aluguel, amor não construía estabilidade, amor não preenchia o vazio de anos esperando por uma promessa indefinida. Daniel tentou explicar que estava perto, que o projeto estava tomando forma, que apenas precisava de tempo, mais um pouco de tempo. Mas Helena já tinha tomado sua decisão. Ela arrumou suas roupas em silêncio e deixou o apartamento carregando uma mala e o peso de um futuro incerto. Daniel ficou ali, encarando a porta fechada, sentindo o eco de algo que ele não sabia como recuperar. Nos meses que seguiram, trabalhou como quem tenta preencher um vazio. Sem as conversas à noite, sem o riso de Helena na cozinha, sem a presença dela, ele se dedicou completamente ao projeto. Não como fuga, mas como sobrevivência. Um ano após a separação, Daniel e seu sócio, que acreditava no projeto desde o início, conseguiram assinar com uma rede de assistência técnica que buscava formas de reduzir custos. Aquilo foi o primeiro passo. 2 anos depois, uma empresa internacional de tecnologia descobriu o software e fez uma proposta de investimento. Em 5 anos, Daniel se tornou uma referência no setor. Seu projeto passou a ser utilizado por centenas de assistências no país. Ele se mudou para um apartamento moderno no bairro mais valorizado de Serra Azul, onde as janelas iam do chão ao teto e mostravam a cidade inteira iluminada à noite. Era convidado para eventos, palestras, entrevistas. Colecionava prêmios e manchetes em revistas especializadas. Mas algo sempre pesava no silêncio das noites. Ele tinha dinheiro, reconhecimento, conforto. Mas havia um sentimento que ele não conseguia ignorar. Ele lembrava dos jantares simples no antigo apartamento, das conversas sobre o futuro, das vezes em que Helena o abraçou dizendo que acreditava nele. E por mais que tentasse, não conseguia afastar a ideia de que sucesso nenhum traria aquilo de volta. Ele pensou muitas vezes em procurá-la. Imaginou ligar, mandar uma mensagem, dizer que tinha conseguido, que agora ele poderia oferecer a segurança que ela queria. Mas com o tempo percebeu que essa vontade não era amor, mas orgulho. Ele queria provar algo, não a reconquistar. Entender isso fez encarar uma parte de si mesmo que sempre evitou. Enquanto isso, Helena seguiu sua vida. Após sair do apartamento deles, ela mergulhou no trabalho. Mudou de empresa, passou a ocupar cargos mais altos, ganhou reconhecimento próprio. 2 anos depois, conheceu Arthur,
um gerente de projetos que trabalhava na mesma empresa. Um homem que não prometia mudanças, mas oferecia estabilidade. Casaram-se um ano depois. Tiveram um filho, Lucas. Compraram uma casa em um bairro tranquilo. No geral, Helena tinha exatamente aquilo que um dia havia dito que precisava: segurança, previsibilidade, uma família estruturada. Mas em algumas noites, quando não conseguia dormir, ela pensava em Daniel. Não com arrependimento, mas com uma melancolia suave. Lembrava-se do brilho nos olhos dele quando falava sobre o projeto, das conversas profundas, das tentativas de construir algo juntos, mesmo sem dinheiro. Nunca contou nada disso a Arthur. 5 anos depois, em uma noite qualquer, o destino resolveu brincar com ambos. Daniel estava em um restaurante sofisticado no centro da cidade, jantando com investidores estrangeiros interessados em levar sua tecnologia para a Ásia. Após o prato principal, enquanto esperava a sobremesa, ouviu uma voz feminina chamando seu nome. Quando se virou, viu Helena parada a poucos passos dele. Ela estava diferente. Mais madura, mais segura, mas com um cansaço discreto nos olhos. Não era o cansaço da falta de dinheiro, mas do peso das escolhas da vida. Ela estava acompanhada de Arthur, que conversava com o garçom enquanto pagava a conta. Helena caminhou até Daniel com um sorriso tímido. Disse que sabia do sucesso dele, que havia visto reportagens, que estava feliz pelas conquistas dele. Daniel, olhando para aquela mulher que um dia achou que faria parte de toda sua trajetória, sentiu uma mistura de sentimentos. Perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que sim, que tinha tudo o que sempre quis. Mas havia uma hesitação escondida na voz, como se algo dentro dela não estivesse inteiramente alinhado com aquela afirmação. Ela disse que às vezes se perguntava se havia feito a escolha certa, se deveria ter acreditado mais. Daniel respirou fundo antes de responder. Disse que talvez sim, talvez não, mas que ela fez o que precisava fazer. Disse que naquele momento, ele não tinha como oferecer o que ela buscava. Disse que talvez, se ela tivesse ficado, nada daquilo teria acontecido. Disse que às vezes, para alguém crescer, o outro precisa se afastar. Quando Arthur voltou, Daniel se levantou. Tinha outro compromisso. Ele pagou a conta, agradeceu a presença dos investidores, antes de sair, olhou para Helena pela última vez. Disse apenas que estava feliz por ela estar bem. E deixou o restaurante sem olhar para trás. Helena ficou ali, ao lado do marido e da vida estável que construíra, mas com a mente atravessada pela sensação inquietante de que existem caminhos que poderiam ter sido diferentes se o tempo tivesse sido outro. Dias depois, Daniel refletia sobre o encontro enquanto trabalhava tarde da noite em seu escritório no 33º andar. Ele havia conquistado tudo o que sonhou. Mas entendeu que nem sempre sucesso é medido por conquistas materiais. Às vezes é medido pelos vínculos que se desfazem no caminho. Pensou em Helena, em sua vida agora, em seu filho, em seu marido. Pensou se ela era verdadeiramente feliz ou se carregava arrependimentos silenciosos, assim como ele carregava memórias que nunca foram embora. No fim, compreendeu algo essencial. Ninguém estava errado. Apenas caminhavam em direções diferentes. E que às vezes amar alguém significa deixá-lo escolher outro caminho. A vida não segue roteiros perfeitos. Pessoas precisam de coisas diferentes, em momentos diferentes. Daniel fechou o notebook, olhou pela janela que refletia as luzes da cidade, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso não era chegar ao topo, mas olhar para trás sem culpa. Entender que cada escolha, por mais dolorosa, levou-o exatamente onde deveria estar. Entender que Helena também encontrara o que precisava, ainda que isso significasse um futuro sem ele. No apartamento silencioso, ele sorriu levemente. Porque algumas histórias não terminam onde planejamos, mas terminam onde precisam terminar.